Mas que raios eles são extra? Faça você mesmo o mini motor caseiro. E hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo prometido sobre o mini motor caseiro, que eu apresentei ele há um tempo atrás e fiquei devendo de mostrar as instruções. Eu perdi a bobina que eu fiz aquele vídeo, mas eu gerei outras aqui para poder mostrar para vocês. Então essa daqui é muito mais parecida com a bobina original, só que eu não tô conseguindo fazer as voltas muito bem feitas e esse material é mais pesado do que aquele outro. Então ele tá gerando bastante atrito. Então minha sugestão para você quando for fazer é pegar um fio mais fino. Não precisa ser tão fino quanto esse, mas um pouco mais fino do que esse, porque essa bateria ela não é muito forte, né? É 1,5 volt e aqui também não é muito forte, e aí o atrito e o peso dessa bobina aqui é muito grande para esse motor. Então, se você tiver um ímã mais potente, uma carga maior de bateria e você conseguir fazer uma região melhor e é mais alinhada do que essa, você pode usar uma bobina com essa dimensão aqui. Mas se você tá fazendo um projetinho caseiro, eu sugiro que você pegue e use, como por exemplo, sabe aqueles negócio de amarrar pão, assim, que vem nas embalagens? Então, dentro dele tem um metal, um fio de metal, né? E esse metal é o que eu fiz esse daqui. Então, essa espessura é uma espessura muito boa para fazer um mini motor caseiro, tá? Só que não dá para usar este aqui para esse motor caseiro, porque esse fio ele é desencapado. Então, se ele é desencapado, ele não vai gerar o efeito que a gente precisa, que é da corrente passando pela bobina, entrando por um caminho, circulando na bobina e depois saindo, entendeu? Porque como ele não é encapado, quando a corrente entrar aqui, ela vai se dividir, então a gente não vai ter o efeito que a gente espera, que é o efeito Hall. Ou seja, a corrente precisa circular aqui dentro para ela sentir o campo magnético e depois, então, ela permanecer nesse giro, tá? Bom, a pilha é simples, é uma pilha AA de 1,5 volts e eu prendi ela com durex mesmo e 2 alfinetes. Esses alfinetezinhos me ajudaram porque eles já oferecem o suporte para eu encaixar a bobina aqui nele, né? Então a minha opção foi usar esse alfinetezinho aqui mesmo para poder encaixar. Mas se você não tiver esses alfinetes, você pode colocar alguma coisa que conduza, metálica, pode até ser esse tipo de material aqui, e faz na voltinha aqui para você poder encaixar o motorzinho, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, se você pegar aqui essa bobina aqui que eu fiz, você vai ver que você consegue encaixar ela aqui nesses dois lados. Só que quando você faz esse círculo aqui, com qualquer material que você tiver na sua casa, você pegar um fio desencapado, você vai encontrar esse tipo de fio, que é um fio de cobre. O fio de cobre, normalmente, ele é esmaltado, tá? Então, você pode dar quantas voltas você quiser. Aqui eu dei umas 3 voltas. E aí, depois, você deixa as pontas mais retinho possível e expostas. Então, você pode usar, por exemplo, uma lixa, dessas lixas mesmo que a gente tem em casa para lixar unha, para você poder lixar as pontinhas aqui, ó, e deixar elas expostas. Então, essas pontinhas aqui, elas não estão cobertas com o mesmo verniz que é utilizado aqui do material, tá? Então, quando você lixa, você deixa ela exposta, que é para a corrente poder entrar em contato com o metal e passar, então, por essa bobina. Então, o que vai acontecer? A corrente vai entrar por aqui e ela vai circular aqui dentro, e aí depois ela vai sair por essa ponta, passar na carga de novo e tal. Quando ela estiver fazendo esse ciclo, é onde ela vai sofrer interação com o campo magnético do nosso ímã, tá? E aí essa interação do campo magnético com o campo elétrico que tá passando por essa bobina é que é o efeito Hall que a gente espera para o nosso motor caseiro, tá? Então, para montar esse experimento, você vai precisar de um ímã. Eu usei este ímã aqui, que é um ímã de HD, que foi quebrado, uma HD que eu tinha aqui em casa, daí eu peguei esse ímã. Ele é bem forte, tá? E a pilha, então você vai colocar a pilha assim, sobre o ímã, né? Então, a partir de agora, você tem o quê? Você tem o ímã, a pilha, e aí aqui já tem um campo magnético que tá passando aqui nessa região. Agora, você vai expor o nosso material aqui nesse campo magnético, mas ao mesmo tempo você também vai expor ele a esse campo elétrico. Então, essa corrente que vai circular por ele vai interagir com esse campo magnético que tá aqui também, e aí vai fazer esse motor funcionar. Então, eu vou só soltar aqui um pouquinho para facilitar aqui,
E eu vou tentar encaixar esse aqui. Então, quando você encaixa isso aqui, você já tá gerando um circuito elétrico, tá? Então, esse circuito faz com que a corrente saia da pilha aqui, passe por esse circuito e encerre-se aqui. Aí, quando você coloca isso sobre o campo magnético, que às vezes dá um trabalhinho, que não tá tão organizadinho assim, não tá tão alinhadinho, ele passa a sentir, então, essa interação do campo elétrico com o campo magnético. E aí, então, a gente tem o nosso mini motor, tá? Pode acontecer de na hora que você colocar, ele não se encaixar do jeito certinho, iniciar esse giro, porque às vezes o metal não tá exposto o suficiente, ou às vezes o alinhamento não tá muito adequado, ou tá gerando muito atrito. Às vezes, por causa do próprio balanço, ele vai acabar encontrando uma região onde ele não tá muito em contato, mas aí você vai ajustando isso aos pouquinhos, alinhando direitinho, e aí depois você vai ver o funcionamento desse motor, então, tá? Que é bem legal. Para esse vídeo, os materiais essenciais são bobina ou fio metálico, pilha ou bateria e um ímã. E o efeito Hall é um fenômeno elétrico que ocorre quando uma corrente flui através de um condutor, como um fio, em um campo magnético perpendicular a essa corrente. Esse efeito é frequentemente utilizado em motores elétricos, como a gente pode ver nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar. E se você fizer um mini motor na sua casa, não esquece de postar no Instagram e marcar @maisqueraios.